A paz do Senhor, irmãos, no nome de Jesus. Estamos aqui mais um dia para nós continuarmos o nosso curso de diaconato, onde nós estamos aqui na unidade 3. Vamos falar das qualidades de um diácono. Amém? Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias aí onde você está, em 1 Timóteo 3, do versículo 8 ao versículo 13, que diz assim: Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados ao muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. E também esses sejam primeiros aprovados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem os seus filhos e as suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Amém? Então nós vamos começar hoje, irmão, nosso terceiro dia dessa lição que nós estamos participando, irmãos, que fala sobre as qualidades de um diácono, né? E dentro desse texto que nós lemos em 1 Timóteo, né? Nós temos aqui o primeiro requisito que diz assim, ser honesto, né? Ser honesto. E o que é ser honesto, irmão? A pessoa ser honesta, que é honesta, quer dizer que a pessoa é casta, ele é digno, ele é correto, ele é probo, ele é honrado, ele é íntegro, decente e justo. Amém? E essas qualidades, as palavras menos conhecidas, seus significados são as palavras que a gente menos conhece, né? Castos. O que é castos? Castos quer dizer que se abstém de relações sexuais ilícitas. Ele é puro, imaculado. O que é probos? De caráter íntegro, honesto e reto. Amém? Então nós podemos dizer, irmãos, que o diácono deve evitar ser pego em negócios ilícitos, ou furtando, ou tratando as pessoas com discriminação, ou agindo com indecência e malícia, tanto no comportamento, no falar, ou tentando ocultar a verdade, ou em prostituição e adultério. Amém? Isso é claro, irmão. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Se a gente não quer ser pego numa situação dessa, então não devemos nem fazer. Amém? Então aquele que almeja, aquele que já é um diácono, ele não pode tomar essas atitudes, né? Eles devem evitar de todas as formas ser pego em alguma coisa ilícita, né? Algum negócio é, não é dentro da lei, algum negócio que a lei não permite, né? Muitas vezes as pessoas fazem. Furto, não importa se é um furto de uma caneta, não é ou seja um furto de um carro, mas para Deus é tudo a mesma coisa. Então aquele que é diácono, aquele que está almejando esse cargo, né? Nós temos que tomar cuidado com tantas coisas, tratar pessoas com discriminação, né? Às vezes por causa do seu status sociais, às vezes por causa da sua cor, né? Às vezes por causa do seu pensamento político. Nós não devemos, irmãos, né? Tratar essas pessoas dessa forma. Temos que ter comportamento na malícia ao falarmos. Às vezes a gente está conversando com os nossos colegas de trabalho, empresa, e nós entramos na deles, eles começam a falar coisas maliciosas, e nós, muitas vezes, sem notar, nós também entramos na conversa. Então temos que tomar cuidado com isso, para não entrar. Se afasta, fala em outro momento, outro assunto, porque ali todo mundo ali sabe que você é evangélico, que você serve a Deus, e no final da história eles vão falar que você não é evangélico, você não é servo de Deus. E outra pior, pode ter alguém da tua igreja ali, né, que pode estar observando, né, a sua atitude, e você vai acabar passando um constrangimento muito grande, tá? Porque você é um homem de Deus, você é um diácono, você é um servo do Senhor. Então evite todas essas situações, tá? E seja honesto, irmão. Nós lembrando que, se você observar bem, que até no mundo, nas situações corriqueiras do mundo, né, do mundo em que nós vivemos,
aquele que não é honesto, muitas vezes ele perde o emprego. Aquele que não é honesto, muitas vezes perde o cargo político, né? Ele tem um cargo político e quando as pessoas descobrem que ele não é honesto, que ele cometeu algum roubo, alguma falcatrua, ele até mesmo é cassado, ele perde o seu cargo e ainda passa, né, constrangimento, passa constrangimento diante das pessoas, né? Que ele às vezes é uma pessoa pública e perde a credibilidade, né? Porque por não ser honesto. Outra coisa que a Bíblia nos fala é não ter língua dobre. O que significa língua dobre? Significa língua fija, traiçoeira, que ilude as duas partes. Ou seja, indivíduo que diante de uma pessoa ou certo auditório ou de certo lugar dizem uma coisa e às vezes logo depois estão dizendo outra. São pessoas chamadas de duas línguas, quer dizer, é uma pessoa que não tem posição, uma pessoa que não tem opinião formada, uma pessoa que para um ele é palmeirense, para outro ele é corintiano. Para um ele é de direita, para outro ele é de esquerda. Para um ele é crente, mas em outros lugares ele não é crente. Então, para um ele acha ele é contra o aborto, mas dependendo da conversa ele é a favor do aborto. Então a pessoa não pode ser de língua dobre, de duas palavras, ele tem que ter a firmeza naquilo que ele pensa, né? Muitas vezes o que nós pensamos os outros não aceitam, né? Situações que a maioria pensa de um jeito e você pensa de outro, mas não é por isso que você tem que aceitar, você tem que se dobrar, né? Você tem que se dobrar para aquilo que as pessoas aceitam, né? Você não é obrigado, você tem a sua opinião e muitas vezes essa opinião ela, que você tem é contrária à dos outros, mas porque é bíblico, porque está na palavra, e muitas vezes o que está na palavra para os outros não é o correto, mas para você é. Então você tem que ter uma palavra, você tem que ter uma opinião. Claro, você pode às vezes mudar, se você tiver errado, você pode mudar, mas você tem que ser uma pessoa de uma palavra só. Falou que vai, você vai. Você vai participar de um evento? Vou participar. Você participa. E você vai estar trabalhando nos cultos de quarta, no sábado? Vou. Você falou que vai, você vai, irmão. Eu vou estar te encontrando tal hora em tal lugar. Combinou? É uma palavra. Você tem que ser um homem de palavra. Um obreiro, um diácono tem que ser um homem de palavra, tá bom? Então nós temos que ser assim, tá? Também fala aqui não dado a bebida, né? No texto fala não dado a bebida. Muita gente observa que enquanto se diz os ministros que não sejam dados ao vinho, os diáconos se dizem que não sejam dados a muito vinho, querendo dizer que os diáconos é permitido o uso da bebida alcoólica desde que sem excesso. Isso não é correto, pois não se pode admitir pessoas em medidas desiguais para dois ministérios de desempenho dentro da mesma igreja. Irmão, no nome de Jesus. A partir do momento que você aceitou Jesus como único e verdadeiro Salvador e ainda você se tornou um obreiro na casa de Deus, um diácono, a bebida acabou, irmão. A bebida alcoólica, ela, por menor quantidade que seja, ela muda os nossos sentidos, ela muda a nossa forma de ver as coisas. Você pode observar quando você vai fazer um bafômetro aí, né? O policial te manda você fazer um bafômetro numa blitz, você pode ver que a quantidade mínima já é multado, já é caso de você perder pontos, é caso até mesmo de você perder a sua carteira. Então, se para dirigir não pode, se para tantas coisas não pode, irmão, eu sei que pode parecer, mas é só um pouquinho, não, irmão. Para quem é obreiro, para quem é, né, principalmente diácono, presbítero, os pastores da igreja, a nossa igreja, irmão, não, não toma, irmão, bebida alcoólica, porque a bebida alcoólica, querendo ou não, ela muda os nossos sentidos, né? Ela tira a nossa atenção. Ela não é bom, não é boa, irmãos. Amém? Mas Jesus tomava. Então pega lá quando Jesus transformar, pega um copo de água e pede para Jesus transformar em vinho, isso aí você toma. E a forma de fazer o vinho naquela época é muito diferente do que é hoje, tá bom? Então se você está na casa do Senhor, está na casa de Deus, não seja dado a bebidas alcoólicas, nem que seja um vinho, nem que seja nada disso, irmão. Em nome de Jesus. Toma cuidado com aquilo que você toma. Ali fala também não cobiçoso, de torpe ganância.
Quando se diz que o diácono não deve ser cobiçoso, torpe e ganância, isso literalmente significa que ele não deve ser ávido por ganhos indignos, ou seja, desejoso por ter ganhos desonestos. Amém? Então temos que tomar cuidado também nisso. Eu sei que o homem ele tem a natureza de ganhar dinheiro, de querer ganhar dinheiro, de ganhar, né, de ficar rico, de homens têm sonhos muitas vezes grandes, né, que às vezes a gente pensa que é inalcançável, mas tem muitos homens que têm esses sonhos, têm esse desejo de ganhar dinheiro, de ter uma vida boa, né, uma vida abençoada para sua família, mas que muitas vezes por causa desse desejo, esses irmãos muitas vezes fazem coisas desonestas, fazem qualquer coisa para conseguir aquilo que eles querem, né? O dinheiro, querem para conseguir status, para conseguir promoção no serviço. Então, muitas vezes eles fazem coisas que não são honestos, né? Não são, como é que fala assim? Não são assim de forma lícita, tá? Claro, se você é um profissional que ganha o teu dinheiro aí de forma correta, você é um bom profissional, você é um ótimo profissional, você é reconhecido pelo teu trabalho. Se você lá na tua empresa, você trabalha bem, você faz o horário certinho, você dá ideias para o teu patrão, você é um bom funcionário, um bom gerente, um bom supervisor, né? Você é quem sabe você é um pedreiro de mão cheia, um pintor, um eletricista, você ganha teu dinheiro bem, não? Aí sim, aí é da forma honesta, muitas vezes, mas muitas vezes a gente quer ganhar, né, mais dinheiro, muitas vezes difamando o trabalho do outro, muitas vezes falando mal do trabalho dos outros, né, e fazendo coisas que não são lícitas ao homem de Deus fazer. Então, irmão, no nome de Jesus, não tenha essa torpe ganância, não seja tão cobiçoso assim. A Bíblia fala que do suor do teu rosto comerá o teu pão. Amém? Então, no nome de Jesus, irmãos, seja um homem que ganha dinheiro de forma honesta, tá bom? Além disso, irmãos, ali diz no texto, ser homem de fé. Todo obreiro deve ser um homem de fé, caso contrário, é melhor voltar ao banco para aprender mais um pouco e mais tarde retornar ao posto frutificado. O diácono, como todo obreiro, deve crer que ele é um homem de Deus. Amém? Como é que esses dias nós pregamos sobre fé lá na igreja, né? Nós pregamos em Hebreus 11:1, que diz que a fé é a certeza das coisas que ainda não são, como já se fossem, né? Ali mais pra frente você vê que a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então o obreiro, né, o diácono, aquele que quer prestar serviço na igreja, ele tem que ser um homem de fé, irmão. Ele tem que ser um homem que acredita no sobrenatural. Ele tem que ser um homem que acredita que Deus ele opera milagres, maravilhas e prodígios. Ele tem que crer que Jesus Cristo realmente morreu na cruz por nós, que ele ressuscitou o terceiro dia. Ele tem que principalmente crer que a palavra de Deus é a verdade, pela fé, a palavra de Deus. Ele tem que acreditar que é a verdade. Um homem de Deus, um obreiro da casa do Senhor, irmãos, tem que crer que a palavra, muitas vezes, que está sendo falada no altar é a palavra diretamente vinda do trono. Tem que ser um homem de fé, ele tem que ser um homem de oração, tem que ali caminhar no meio da igreja, com os irmãos ali, estando orando, porque se não for homem de fé, não vai nem orar. Né? Então, um obreiro não pode ser um homem que não tenha fé. Ele tem que ser um homem de Deus. Um homem de Deus é aquele que tem fé. Aquele que tem fé. E nós, irmãos, no nome de Jesus, nós temos ainda mais alguns assuntos para estar ministrando aos irmãos, que diz aqui que um obreiro deve ser provado e ser fiel. Ó, a fé em si mesma já é fruto de uma prova, como músculos bem desenvolvidos e são constantemente exercidos. O homem de Deus não deve ser uma pessoa assustada ou medrosa, deve mostrar grande gravidade, humildade, sujeição e confiança em Deus em meio a provas, dando à igreja um exemplo que possa imitar. Ó, irmão, muitas vezes o obreiro ele passa por situações difíceis. Quantas vezes eu passei por dificuldades, por lutas, por tribulações, tenho certeza que todos vocês que estão me assistindo já passaram também. Mas nós temos que ser, irmão, homens de fé, ser fiel,
fiel. Nós vamos ser provados e nós vamos provar, através dessa prova, nós vamos provar que nós somos fiéis, que não é tribulações, não é lutas, não é dificuldades que vão nos afastar da casa de Deus, do amor de Deus, da presença de Deus, irmãos. Nós somos homens fiéis à causa de Cristo. Amém? E nós damos exemplo para todos aqueles que nos observam da comunidade, porque muitas vezes a pessoa está te vendo que você está passando um problema financeiro, muitas vezes a pessoa está te vendo que você está passando um problema com o teu filho ou com a tua filha, né, um problema no casamento. Muitas vezes está te vendo que você está tendo uma luta lá no teu trabalho, está lhe observando, né? E está vendo que você é fiel, que você, passando por tudo isso, você não nega Cristo, você não nega, né, a palavra, você fica firme mesmo assim indo na igreja, comparecendo à igreja, sendo fiel na obra do Senhor. Amém? Santo fiel, estar presente, estar congregando, estar trabalhando, como ser fiel também nas ofertas e nos dízimos, né? E também fala lá no texto, marido de uma mulher, de uma só mulher. O homem de fé jamais será encarado assim se for exemplar em sua família. Marido de uma mulher não quer dizer apenas que seja casado, mas seja realmente marido de uma mulher, sua esposa. Irmãos, isso é evidente. No nosso país, a lei nos manda ter somente uma mulher. A palavra de Deus também nos fala para nós sermos homens de uma só mulher. Amém? Não é só ser casado com uma só mulher. É demonstrar que você, como homem, como marido, você ama a sua mulher. Você faz tudo por sua mulher. Você abençoa a sua mulher. Você faz de tudo para a sua mulher ser feliz, né? Você faz de tudo para que a sua mulher venha alcançar os objetivos que ela tem, as metas que ela tem, os sonhos que ela tem. Então esse é o verdadeiro marido de uma mulher. Marido de uma mulher, então um obreiro, um homem de Deus, que trabalha na casa do Senhor, ele tem que ser marido de mulher, mas um marido de verdade, aquele que cuida, aquele que está junto, aquele que nos problemas está ali, né, abraçando. Você tem que ser o marido, aquele que é mantenedor, aquele que mantém as contas da casa. Você é aquele que tem que ser o chefe da família. Você tem que ser o cabeça da mulher. Você tem que ser aquele parceiro para criar os filhos, né? Muitas vezes o marido quase não sabe o que acontece com o filho, com a criança. Mas você tem que estar junto lá, ajudar a trocar as fraldas, ajudar a dar mamadeira, ajudar a cuidar dessa criança. Você tem que estar ali na casa, um exemplo de fé, né? Você tem que ser um exemplo de fé da tua esposa. Amém? Eu sei que muitas vezes a mulher nos apoia, nos ajuda, nos fortalece, mas você também tem que ser um homem de fé. Nos momentos de luta, tribulações, você tem que ser um homem de fé. Irmão, você tem que ser sóbrio. Ó, ali na palavra de Deus diz que também ser sóbrio, né? Muitos interpretam como ser sério. Não está errado, mas pode abrir margem para alguns extremos. O crente deve ser sério, mas não sisudo ou antipático, pois deve sempre emanar a alegria de salvação e o gozo de Jesus, nosso Senhor, da sua vida, ainda que também com moderação, é claro. Então você tem que ser um homem, irmão, sóbrio, quer dizer que você tem que ser sério, né? Você tem que ser um cara com palavras. Você tem uma pessoa que está ali, né, trazendo ensinamento, né, alegria da salvação para aqueles que estão junto com você, tá bom? A Bíblia também nos fala ali que nós devemos governar bem a nossa casa e os nossos filhos, né? Você que é homem de Deus, você que quer ser um diácono, você que já é um diácono, um obreiro na casa do Senhor, você tem que governar bem a sua casa e seus filhos, tá? Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da casa de Deus. Amém? A ordem de governar bem pode soar como um grande desafio, pois bem, sabemos que neste caso, em todas as outras passagens, bem quer dizer de acordo com os padrões de Deus e nunca de acordo com cada um entende como ser bom. Então quando fala cuidar bem da casa de Deus, né, você tem que cuidar bem da sua casa, porque assim você não vai cuidar bem da igreja. Se você não cuidar bem da sua casa, você não vai cuidar bem da casa de Deus. É cuidar bem da maneira, da forma que a Bíblia nos manda cuidar.
tá bom? Não é do teu jeito, não. É seguir os preceitos, a, a forma, a maneira que a Bíblia nos ensina a agir, tá bom? Eu sei que o texto já está se estendendo, esse vídeo, né? Nós estamos terminando aqui mais esse módulo do nosso curso para diácono, nosso curso de diaconato. Espero que vocês tenham sido abençoados, tá? Gostaria que vocês compartilhassem. Se você não faz parte ainda do canal, se inscreva no canal, tá bom? E que Deus venha abençoar grandemente a sua vida agora e sempre, no nome de Jesus. Amém.